Hoje em dia os clubes jogam contra outros clubes e seleções contra seleções, né? Mas teve algumas vezes que times aqui do Brasil jogaram contra seleções. Sim, isso aconteceu. Quer ver mais sobre essas partidas inusitadas? Se liga! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 6 times brasileiros que jogaram contra seleções. E não foi só contra país pequenininho, não. Teve seleção gigante no negócio. A ideia do vídeo foi dada pelo Gabriel Santos. E se você quiser mandar a sua sugestão, é só enviar pelo meu Instagram, que é isso aqui. Então vamos lá! Começando com o time do Rio Grande do Sul, que foi o Pelotas que em 1994 jogou contra sabe quem? Contra a Rússia. Sim, mano, os russos vieram pro Brasil naquele ano porque estavam se preparando pra Copa do Mundo daquele ano. E não, a Rússia não tava fraca. Um dos jogadores era um cara chamado Viktor Panchenko, que foi o artilheiro do Campeonato Russo de 1993 com 21 gols. Então o cara era topzera. Esse jogo foi no estádio Boca do Lobo, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aí é onde tá mostrando no mapa. E mesmo que o Pelotas não seja um time tão grande assim, deu trabalho pra Rússia, hein? Perdeu só de 2-1 e ainda perdeu um pênalti também. Podia ter empatado. O próximo da lista é um time de Santa Catarina que jogou contra um país da América Central. O jogo foi Avaí contra Jamaica. E não faz tanto tempo não. Esse jogo foi em 2008. Mas por que a Jamaica veio pra cá, mano? Como assim? Eles fizeram essa partida pra promover a paz nos estádios. Até o nome do jogo foi o Jogo da Paz. E a Jamaica também tava treinando pra tentar ir pra Copa em 2010. Mas tá, o país que nasceu o corredor Usain Bolt é um bem pequenininho. Olha aí o tamanho. Mas deu um trabalho pro Avaí, que só conseguiu fazer um gol no final do primeiro tempo de pênalti e um gol no segundo tempo. 2-0 pros catarinenses. O próximo da lista é um time grande do Rio de Janeiro que fez uma excursão pela Europa e deixou um rastro de destruição, que foi o Botafogo. Eles jogaram contra ninguém mais, ninguém menos que a seleção da Holanda. Sim, mano. Esse jogo foi em 1995. Opa, pera aí. Na verdade, esse jogo foi em 1955. Só uma correçãozinha. Então vamos continuar. E teve uns craques gigantes nessa partida, como o Nilton Santos e até o Garrincha. Tinha muito jogador bom. E esse jogo foi na capital da Holanda, no Estádio Olímpico de Amsterdã. Então todo mundo achou que ia ser um jogo de empate, né? Ou sei lá, 1-0. Mas não. Sabe de quantos que o Botafogo ganhou? 6-1. Sim, mano. 6-1. Com gols de Vinícius, que fez 3. Dino da Costa, que fez 2. E o Garrincha, que também marcou o seu. E, mano, depois dessa humilhação, eu acho que até hoje eles têm medo do Botafogo. Fique no vídeo, porque daqui a pouco eu vou falar de um time brasileiro que jogou contra sabe quem? O Brasil. Sim. Ah, e já deixa seu like, hein? E se inscreve também. Vou falar agora de um time do interior de São Paulo que jogou contra um país que, mano, você não vai acreditar. Coreia do Norte. Se você não sabe que país é esse, deixa eu te falar. Ele é o país mais fechado do mundo. Ninguém consegue viajar pra lá sem ser vigiado 24 horas por dia. É uma ditadura tão cruel que se você não seguir as regras malucas deles, você pode morrer. Basicamente, a população não pode nem ter internet, cara. Nem usar calça jeans. Calça jeans. Mas tá, acho que tu já entendeu como é lá. Mesmo assim, em 2009, o Atlético Sorocaba foi e realizou essa partida histórica na capital Pyongyang. E não se engane, tá? Nessa foto a cidade é bonitinha, cheia de prédios e tal. Mas nas cidades mais afastadas, onde não pode ir turista, é assustador de tanta pobreza. E quando o time de São Paulo chegou lá, os militares tiraram até o celular deles. Os caras do Brasil disseram que se sentiam em outro planeta. Foi mesma coisa pegar um ônibus espacial e ir para outro planeta. É completamente diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto. Você chega no aeroporto, a primeira coisa que você bate de frente, você vê o pessoal do exército. Dava a sensação, assim, de você estar num campo de concentração. E eu me lembro bem que assim que a gente passou, que pegou as bagagens, praticamente foi tudo apreendido no hotel. Ou seja, celular, foi proibido o uso de câmera fotográfica, máquina fotográfica. Mas chegando nessa partida, se você pensa que ela foi vazia e sem torcida, você tá muito enganado. O estádio tinha de 70 a 80 mil torcedores. 80 mil pessoas é muito mais do que tinha na final da Champions em 2018, por exemplo. Naquela hora, o Atlético Sorocaba meio que representava a seleção brasileira. Se liga no placar: Coreia do Norte contra Brasil. E mesmo com toda a pressão dos coreanos e várias tentativas brasileiras também, o placar foi de 0-0. Mas eu não sei se esse 0-0 foi sem querer, não. Vai ver, os brasileiros estavam com medo de ganhar e tomar bala. O penúltimo time brasileiro da lista que ganhou de um país é um do Nordeste, que ganhou de uma das melhores seleções da Europa na época. A Tchecoslováquia ganhou a Eurocopa de 1976. E menos de 3 anos depois dessa vitória, eles fizeram uma excursão pela América do Sul. Os jogadores mais velhos da seleção foram jogar em outros países da América do Sul, e os mais jovens vieram pro Brasil e jogaram um pequeno torneio que tinha 4 times: Botafogo da Paraíba contra Náutico e Santa Cruz contra a Tchecoslováquia. Qual o sentido disso? Eu não sei. E os europeus tremeram no Nordeste. Acredite,
acredite, o Santa Cruz ganhou de 4-0 da Tchecoslováquia. Sim, mano, que humilhação, 4-0. E esse país, a Tchecoslováquia, não existe mais. Se dividiu em República Tcheca e Eslováquia, mas tem uma importância histórica no futebol. E por fim, lembra que eu falei de um time que jogou contra o Brasil? Sim, isso aconteceu. Em 1976, um jogador do Flamengo de 22 anos, que era uma revelação da época, chamado Geraldo, infelizmente acabou morrendo numa cirurgia. E como ele era muito jovem, uma promessa no futebol, isso gerou comoção nacional, né? Então eles criaram a Taça Geraldo Cleofas Dias Alves pra juntar dinheiro pra família do cara. Então foi pra partida jogadores que eram lendas na época. Do lado do Flamengo tinha o Zico e na seleção brasileira tinha jogadores históricos, como Rivelino, Jairzinho e até o Pelé. E pra assistir essa partida tava o governador do Rio de Janeiro e até o presidente do Brasil na época, que era o Ernesto Geisel. Então num jogo desse, com tanta gente importante e com tanto jogador bom, eles sabiam que ia ter muita gente assistindo, mas não sabiam que ia ter tanta gente lá. Cara, o público foi de 142 mil pessoas. E para a felicidade flamenguista, o jogo foi Flamengo 2, Brasil 0. Cara, mas agora imagina, o cara brasileiro fazer gol contra a seleção brasileira. Como é que um cara comemora um gol desse? E aí, o teu time apareceu aqui na lista? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu e tchau!